Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a baixar a sua cabeça agora nesse momento, fechar os seus olhos. Nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe nesta manhã, melhor dizendo, no estudo que nós realizaremos agora sobre a Reforma Protestante. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pedimos que esse estudo possa ser proveitoso, possa contribuir para a nossa edificação e que seja para a glória do Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Quero convidar você para abrir comigo sua Bíblia na epístola que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Meus irmãos, esse texto de Paulo aos Romanos foi extremamente importante para o desencadear da Reforma Protestante. Martim Lutero, ao ler esse texto, chegou à conclusão que Paulo falava não da justiça que, pela qual Deus é justo em si mesmo, mas Lutero, ao interpretar esse texto, chegou à conclusão que Paulo fala aqui da justiça de Deus que é imputada na vida do pecador arrependido. Essa justiça é o que garante, então, a salvação do homem. É um ato gracioso de Deus em favor do homem que é efetuado, então, mediante a fé no mérito de Jesus. Ao ler esse texto, Martinho Lutero encontrou, então, a chave para sua segurança espiritual. E, sem dúvida nenhuma, a redescoberta da justificação pela fé foi um marco importante para o início da Reforma Protestante. No dia de ontem, nós comemoramos, então, 503 anos da Reforma Protestante. E nesta manhã, na nossa escola dominical, eu quero então estudar com você, de forma muito breve, um panorama a respeito da reforma. Gostaria de chamar a sua atenção inicialmente para o fato de que a Reforma Protestante foi um dos mais importantes movimentos da história. Em geral, a reforma é analisada a partir de uma perspectiva religiosa. No entanto, quando nós estudamos a reforma apenas a partir desse prisma, o que nós ocasionamos é, na verdade, uma redução em seu significado. Por quê? Porque os desdobramentos da reforma protestante geraram muitas mudanças, não apenas religiosas, mas também culturais, econômicas e educacionais. Na aula de hoje, nós veremos então um panorama do movimento da Reforma Protestante, analisando três importantes nomes desse período, dos quais o primeiro deles é Martinho Lutero. O ano era 1517, e embora ainda não soubesse, o jovem monge Martinho Lutero seria responsável por iniciar um movimento que não apenas colocaria a Alemanha no centro das discussões teológicas da época, mas também transformaria completamente o pensamento e as práticas religiosas do mundo ocidental. Lutero nasceu na Alemanha no ano de 1483. Ele era filho de um minerador saxão e tinha a intenção de tornar-se um advogado. Contudo, a vida de Lutero e os seus planos mudaram drasticamente em decorrência de um voto que ele fez a Santa Ana, padroeira dos mineradores. A história nos conta que no ano de 1505, Martinho Lutero foi surpreendido por uma tempestade. Aterrorizado, então, ele clamou a Santa Ana, prometendo se tornar um monge, caso a sua vida fosse poupada. Motivado, segundo os historiadores, muito mais pela culpa do que por qualquer percepção de responsabilidade religiosa,
2 semanas após o ocorrido, Lutero entrou para o mosteiro agostiniano e ali ele se tornou, então, um religioso exemplar. Martinho Lutero, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, cultivou uma profunda convicção acerca da majestade inigualável de Deus, que estava em oposição à sua própria condição, que era humana e pecadora. Tal condição inquietava profundamente a alma de Lutero. O coração do reformador somente encontraria paz cerca de uma década após o início das suas atividades monásticas, lá no ano de 1515. Nessa época, Martinho Lutero lecionava na Universidade de Wittenberg, ministrando matéria de estudos bíblicos. Foi em uma de suas meditações na Epístola de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 1, no versículo 17, texto que nós lemos agora há pouco, quando o apóstolo Paulo afirma que o justo viverá por fé, que o jovem monge encontrou, então, a chave para a sua segurança espiritual. Enquanto a doutrina católica romana ensinava a necessidade das boas obras e a aceitação do dogma da igreja para a justificação, Lutero pôde enxergar com clareza nas Sagradas Escrituras que não há um outro meio eficaz pelo qual o homem pode ser justificado, senão pelo mérito de Jesus Cristo, que por meio do seu sacrifício lá na cruz, remove o pecado do homem e concede bondosa e gratuitamente a salvação. As conclusões a que Lutero chegou, de fato, eram perigosas para a igreja da época, porque se o mérito de Cristo é suficiente e eficaz para a justificação do homem, a mediação da igreja romana deveria recolher-se, então, como afirmavam os historiadores, a sua insignificância. Dada a gravidade dessa conclusão, esse ataque não passaria despercebido pelo clero. Os desdobramentos do movimento que seria iniciado por Lutero, então, seriam extremamente amplos. E embora nesse momento nem ele, nem a igreja soubessem, Martinho Lutero daria início, então, à Reforma Protestante. É possível afirmar que, inicialmente, Lutero não estava disposto e nem buscava uma ruptura total com a Igreja Romana. No entanto, a história nos mostra que, embora Lutero trabalhasse ou buscasse, na verdade, reformar a Igreja Católica, expurgando do seu meio as heresias e os erros que eram recorrentes, entre o período de 1517 e 1519, a ruptura tornou-se um desfecho inevitável. Qual foi, então, o estopim para que Lutero se posicionasse contra as práticas da Igreja Romana? O estopim, o que motivou de fato o posicionamento de Lutero contra as práticas romanas, estava diretamente relacionado aos abusos financeiros praticados na sua época. No centro dessa questão financeira, encontrava-se a venda das indulgências, uma prática antiga da igreja, ainda comum nos dias de Lutero e uma importante fonte de renda para a igreja. As indulgências consistiam no pagamento de uma determinada quantia de dinheiro que serviria como a garantia de perdão ao pecador. As indulgências eram, então, uma espécie de barganha para a compra do perdão. Logicamente, esse costume era uma afronta cabal à perspectiva bíblica do perdão dos pecados e, consequentemente, da salvação. O apóstolo Paulo vai nos explicar lá no livro de Efésios que a salvação, o perdão dos pecados, ocorre por graça mediante a fé em Jesus Cristo. Além disso, quando nós olhamos a dinâmica das indulgências, é possível chegar à conclusão, então, que mediante o pagamento de uma determinada quantia em dinheiro, a igreja afirmava que qualquer pessoa encontraria-se, então, em um estado de suposta segurança diante de Deus. Nesse contexto, não havia motivos para se entristecer por causa do pecado ou mesmo para abandoná-lo. Para Martinho Lutero, essa situação
era insustentável e se tornou ainda mais insustentável no ano de 1517, quando João Tetzel, um frade dominicano, pregou em toda a Alemanha, não apenas mostrando-se favorável, mas também fomentando o comércio das indulgências. Nessa época, João Tetzel era um dos promotores da campanha papal que visava a captação de recursos para a finalização da construção da Capela de São Pedro. Para cumprir essa missão, Tetzel afirmava que tão logo uma moeda caísse nos cofres da igreja, a alma por quem a indulgência foi paga sairia do purgatório. Insatisfeito com esses disparates dos líderes da Igreja de Roma, Martinho Lutero elaborou então 95 teses que confrontavam as práticas eclesiásticas e os ensinos teológicos romanos, entre eles, melhor dizendo, a venda das indulgências. Martinho, então, no dia 31 de outubro de 1517, afixou as suas 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg. Embora fosse impossível para ele saber naquele momento, esse ato deflagraria o movimento que seria conhecido como Reforma Protestante. Esse movimento, melhor dizendo, se alastrou por toda a Europa e dinamitou muitas das antigas perspectivas religiosas do mundo ocidental. No nascedouro da Reforma Protestante, meus irmãos, sobretudo entre os anos 1517 e 1519, Martinho Lutero desenvolveu duas importantes convicções teológicas. Na primeira delas, através das Sagradas Escrituras, o reformador reconheceu que a salvação independe da igreja como mediadora. Por quê? Porque a salvação consiste em um ato de Deus, que é subsidiado em sua graça e que ocorre mediante a fé em Jesus Cristo. A segunda convicção de Lutero nesse período tornou-se perceptível quando, em um longo debate na cidade de Leipzig, Lutero afirmou que as Escrituras, e não o Papa ou a Igreja, constituem o padrão para a fé e a conduta cristã. Em se tratando da matéria teológica propriamente dita, três perspectivas são muito marcantes e muito importantes em Lutero. Em primeiro lugar, Martinho Lutero entendia que o homem se tornava justo por meio da imputação, ou seja, por meio do ato de Deus que colocava a justiça de Cristo na conta pessoal de alguém. Esse ato exclusivo de Deus deveria então ser seguido pela santificação. Em segundo lugar, Martinho Lutero diferenciou dois sistemas que para ele percorriam todas as Sagradas Escrituras. Esses sistemas eram a lei e o evangelho. Em sua perspectiva, o evangelho é superior à lei. Por quê? Porque ele conduz o homem à comunhão com Deus, visto que o próprio Deus e não o homem satisfaz as condições necessárias para essa relação na pessoa de Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, Martinho Lutero desenvolveu uma perspectiva interessante a respeito da teologia da cruz. Para ele, a cruz é um ponto fundamental para o cristianismo. Por quê? Porque é justamente na cruz que Cristo triunfou sobre o mal e por meio dos seus méritos, os homens pecadores são feitos então santos e passam a receber a vida. Essas três perspectivas teológicas de Lutero refutavam o entendimento da Igreja de Roma, que era vista nessa época institucionalmente como uma santa hierarquia que era liderada pelo Papa. Lutero iniciou o processo que conduziu a Igreja de volta aos trilhos das Sagradas Escrituras, em que a comunidade cristã é vista como o povo de Deus, em que individualmente todos são sacerdotes chamados a oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais. Os pensamentos de Lutero causaram um grande estardalhaço e representaram um forte golpe na igreja.
Em junho de 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula condenando Martinho Lutero e dando-lhe 60 dias para que ele abandonasse os seus pensamentos e ensinos, que eram vistos pela Igreja Romana como heresias. Nesse período, havia uma intrincada relação entre o Estado e a Igreja. Nesse interim, o imperador Carlos V, do Sacrosanto Império Romano-Germânico, que havia jurado defender a igreja e remover a heresia do império, convocou Lutero, então, à Assembleia reunida em Worms, a fim de que ele desse explicações sobre os seus ensinos. Foi nessa ocasião em que Lutero se defendeu e posicionou-se afirmando que a sua consciência estava cativa à palavra de Deus e que ele não se retrataria acerca de nenhum de seus ensinos. Lutero afirmou que não faria isso porque ir contra a própria consciência, em sua perspectiva, não seria honesto e nem seguro. Lutero finalizou seu discurso dizendo: aqui estou e não posso agir de outra forma. Deus me ajude. Amém. Dadas as evidentes relações de interesse e o jogo de poder entre a Igreja e o Estado, Carlos V declarou Lutero como fora da lei. Em seu pronunciamento, o imperador se referiu ao reformador como este diabo em hábito de monge, que reuniu erros antigos em um único charco fétido e inventou novos erros. Faltavam cerca de 21 dias para que a sentença da bula emitida por Leão X fosse cumprida. Lutero certamente seria preso e morto. No entanto, ele foi salvo por Frederico Sábio, príncipe da Saxônia, que ofereceu-lhe refúgio e o levou para o castelo de Wartburg, onde Lutero permaneceu por quase um ano. Esse período foi extremamente importante para Lutero e para a Reforma Protestante, porque nesse ano Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. Wittenberg, local onde Lutero lecionava, encontrava-se sob os domínios de Frederico Sábio. Então, no ano de 1522, Lutero retornou com a finalidade de iniciar uma reforma espiritual que tornou-se modelo para grande parte da Alemanha. Entre as mudanças impetradas por Lutero estavam a eliminação do cargo dignatário de bispo e o abandono do celibato. Foi justamente nessa época que o próprio Lutero se casou com uma ex-freira chamada Catarina von Bora. Lutero ainda revisou a liturgia que era realizada em latim e a traduziu para o alemão. E ele também mudou a ênfase do culto para a pregação e o ensino da palavra de Deus. Quase uma década depois, já em 1530, os líderes da reforma se reuniram na cidade de Augsburgo, com a finalidade de elaborar uma declaração de fé comum. Lutero, evidentemente, não poderia comparecer à Assembleia porque ele ainda era considerado um fora da lei pelo Império. Coube, então, a um jovem professor de grego da Universidade de Wittenberg, chamado Philipp Melanchthon, apresentar o luteranismo nessa Assembleia. Philipp Melanchthon foi, então, responsável por redigir a Confissão de Augsburgo, que foi assinada por príncipes e teólogos. Mesmo assim, mesmo diante dessa confissão de fé, o pensamento do imperador não foi mudado, assim como aconteceu na Dieta de Worms. O legado de Lutero, meus irmãos, é grandioso. Sem dúvida alguma, o reformador apresentou respostas que eram satisfatórias para as grandes preocupações religiosas da época. Quanto à salvação, Lutero conduziu a igreja de volta para a ortodoxia, reafirmando a crença apostólica de que a salvação não ocorre por obras, mas por graça, mediante a fé. Quanto à autoridade religiosa, Martinho Lutero afirmou que a fonte suprema de toda a autoridade é a palavra de Deus e não as instituições humanas.
Em se tratando de uma perspectiva eclesiástica, Lutero recuperou a noção da Igreja Apostólica como o povo e sacerdócio de Deus. E, finalmente, sobre a vida cristã, Lutero ensinou que todos os homens, ordenados ou não ao sagrado ministério, servem e glorificam a Deus, porque todo chamado é útil. Martinho Lutero pode ser considerado, então, o primeiro reformador, mas evidentemente ele não foi o último. E eu gostaria de chamar a sua atenção agora para um segundo nome da reforma protestante. Se Martinho Lutero iniciou a reforma na Alemanha, na Suíça, nós veremos então Zwinglio dando continuidade à reforma na cidade de Zurique. Entre as décadas de 1520 e 1530, as práticas da Igreja Romana foram amplamente denunciadas e questionadas na Europa. Uma figura importante nessa época, sem dúvida, foi Ulrico Zwinglio. Zwinglio nasceu em Witthaus no dia 1º de janeiro de 1484. Ele estudou na Basileia, em Berna e em Viena. No ano de 1506, Zwinglio foi ordenado e se tornou então reitor na cidade de Glarus. Nessa localidade, Zwinglio pastoreou diligentemente, permanecendo ali até 1516. Entre 1516 e 1518, além da pregação, Ulrico Zwinglio dedicou-se também ao estudo sistemático do Novo Testamento. Contudo, foi apenas a partir de 1519, quando foi para a cidade de Zurique, que a sua atividade reformadora tomou corpo. Nessa época, em Zurique, ao pregar sistematicamente o Novo Testamento e depois o Antigo Testamento, Zwinglio não apenas tomou conhecimento, mas também alertou o povo sobre o quão discrepante eram as crenças e as práticas da Igreja Romana se comparadas com as Sagradas Escrituras. Os ensinos de Zwinglio rapidamente alcançaram muitas pessoas e essas pessoas se tornaram seus seguidores. Nesse interim, Zwinglio iniciou então um programa de reforma que mudou de forma radical a vida eclesiástica não apenas de Zurique, mas também das regiões da Basileia e de Berna. As maiores mudanças na reforma impetrada por Zwinglio consistiam no fim da missa, na rejeição do papado, na supressão dos mosteiros, na tradução da Bíblia e da liturgia para a língua vernácula, na melhoria do preparo teológico ministerial e na elaboração de um sistema disciplinar interno que fosse mais firme. Como o movimento da reforma protestante não era homogêneo, a partir dos anos 1525, Zwinglio enfrentou disputas não apenas com os adversários católicos, mas também com os anabatistas, que eram a linha mais radical da reforma protestante, e também com os luteranos. É preciso deixar bem claro, no entanto, que Zwinglio compartilhava muitas perspectivas teológicas com Lutero. Nós podemos citar dessas perspectivas, por exemplo, a noção da justificação pela fé, a necessidade da tradução das escrituras para a língua materna de cada comunidade, a primazia das escrituras. No entanto, o ponto crucial em que Lutero e Zwinglio discordavam era em relação à ceia do Senhor. Zwinglio, nos seus últimos anos de vida, desenvolveu uma intensa atividade política. O reformador tinha o intuito de defender o movimento da reforma contra as investidas católicas que eram apoiadas pelo Império Romano Germânico. O reformador viu então uma guerra civil ser deflagrada na Suíça. A cidade de Zurique
foi duramente atacada pelas forças católicas. No entanto, as forças protestantes conseguiram conter essas investidas. No ano de 1531, embora os protestantes tivessem protegido a cidade de Zurique, Eurico Zwingli foi morto precocemente em combate na Segunda Batalha de Capel. Embora sua morte tenha de fato ocorrido muito precocemente, aos 47 anos, Zwinglio foi o responsável por lançar as bases da reforma protestante na Suíça e distingui-las, em alguns pontos, do movimento iniciado por Martinho Lutero na Alemanha. Isso nos leva, então, meus irmãos, ao terceiro grande nome da reforma protestante, que é João Calvino e a sua reforma em Genebra. Na década de 1520, a Europa viu eclodir vários conflitos em seu território. Um desses conflitos, ocorrido entre a Espanha e a França, foi fundamental para o despontar do pensamento de um jovem teólogo francês chamado João Calvino e, consequentemente, para a continuação da reforma protestante na Suíça, especificamente na cidade de Genebra. João Calvino nasceu na França, nos arredores de Paris, no ano de 1509. Ele era, portanto, uma criança de 8 anos de idade quando a reforma protestante foi deflagrada. Sua família era preocupada com a sua educação e ele foi enviado, então, para a Universidade de Paris aos 14 anos, o que foi fundamental para o seu desenvolvimento em termos de escrita e argumentação lógica. Em 1528, quando Calvino tinha 19 anos, ele já era mestre e deixou então a Universidade de Paris para dedicar-se aos estudos de direito, satisfazendo então a vontade e os anseios de seu pai. Pouco tempo depois, no ano de 1531, após a morte de seu pai, João Calvino abandonou os estudos do direito e retornou então a Paris para preparar-se a fim de seguir então a carreira acadêmica que era o seu real desejo. Nos seus estudos nessa segunda fase, João Calvino teve então contato com as ideias reformadas que redirecionaram a sua vida mediante ao que ele mesmo chamou de uma conversão inesperada. Calvino, então, abriu mão da carreira acadêmica e identificou-se com a causa protestante na França. No ano de 1533, após um discurso que era notadamente protestante e que foi mal recebido pela academia, discurso esse realizado por Nicolas Cop, reitor da Universidade de Paris e amigo de João Calvino, o reformador se viu então obrigado a deixar a cidade. O seu destino era a Basileia, onde Calvino desejava então continuar os seus estudos. Como, devido aos conflitos mencionados anteriormente, as cidades estavam fechadas, Calvino decidiu então passar por Genebra, na Suíça, onde a sua permanência seria a princípio de apenas uma noite. Algo aconteceu naquela cidade, algo que mudou a vida de Calvino e também mudou os rumos da reforma protestante na Suíça. Nessa época, Genebra era uma cidade desordeira, afligida por facções extremamente perigosas, além de ser marcada por uma busca desenfreada pelo prazer. Durante 4 anos esteve em Genebra um reformador chamado Guilherme Farel. Farel sabia exatamente do que a cidade de Genebra precisava: um administrador que estivesse disposto a trabalhar para estabelecer a ordem onde imperava o caos. Diante da visita inesperada de João Calvino, Farel o convidou, então, para que ele permanecesse em Genebra e o auxiliasse nos trabalhos com a cidade.
Conta-nos a história que Calvino declinou o convite de Farel, alegando que desejava seguir então até a Basileia com a finalidade de dedicar-se aos seus estudos. Diante da negativa de João Calvino, as palavras de Farel foram as seguintes: você está apenas seguindo seus próprios desejos. Se não nos ajudar nesta obra do Senhor, ele o castigará por preferir os seus próprios interesses aos dele. Palavras extremamente duras. Em seu coração, João Calvino estava convencido de que Deus possuía um plano para todas as coisas. Ele se referia a isso como a vontade soberana de Deus. Convicto, então, da soberania de Deus e temeroso em se tornar reprovável por ofender a Deus seguindo seus próprios desejos, Calvino consentiu então em permanecer em Genebra e ali ele abraçou definitivamente a causa da reforma. Pouco tempo depois, já na década de 1540, Genebra seria conhecida como um centro internacional do cristianismo reformado, liderado por João Calvino. Em sua primeira estadia na cidade de Genebra, Calvino permaneceu ali por cerca de 2 anos, entre 1536 e 1538. O programa reformador de Calvino era marcado por uma forte exigência no tocante à disciplina moral. É evidente que alguns dos líderes da cidade de Genebra se tornaram opositores de Calvino e Farel. E então, no ano de 1538, os concílios municipais ordenaram a saída de ambos da cidade. Nos 3 anos seguintes, Calvino viveu em Estrasburgo e dedicou-se aos estudos e ao pastoreio de uma igreja de refugiados franceses. Foi nessa época que Calvino casou-se com Idelette de Bure, que se tornou uma companheira prestativa até o ano de 1549, quando ela faleceu. Em 1541, 3 anos após sair de Genebra, Calvino retornou para a cidade suíça a convite do governo da cidade, que era composto agora por amigos do reformador. Nessa ocasião, Calvino pôs em prática então as suas principais ideias. A igreja de Genebra era governada por pastores, professores, anciãos e diáconos. Os anciãos, juntamente com os pastores, formavam o consistório. Esse órgão era o órgão responsável pela moralidade da cidade de Genebra. A cidade, nessa época, deixou de ser marcada pela busca do prazer e pelo caos reinante cerca de uma década antes. E, embora enfrentasse muitas oposições na cidade, João Calvino firmou-se na liderança de Genebra e a sua influência se tornou notável, tanto em termos de moral como em termos de religião, até a sua morte na própria Genebra em 1564. Em termos de teologia, a reforma proposta por Calvino se diferenciava do movimento luterano. Se o argumento central de Lutero era a salvação por graça mediante a fé, para Calvino era a soberania absoluta de Deus. Para João Calvino, as escrituras constituíam a única forma confiável de conhecer a Deus. Ele ensinava que na criação o Senhor colocou no coração do homem o senso da divindade e a semente da religião. No entanto, o pecado deturpou essas percepções. Para o reformador, como a Escritura é a própria palavra de Deus, ela deveria então ser considerada dotada de uma autoridade infalível. É importante, meus irmãos, que nós lembremos que a perspectiva política de Calvino foi completamente influenciada pela sua noção da soberania de Deus. Isso diferenciava, então, as perspectivas políticas de Calvino e Lutero. Enquanto Lutero reconhecia e ensinava a supremacia do Estado,
João Calvino defendia a ideia de que, independentemente de ser um papa ou um rei, nenhum homem teria direito ao poder absoluto. A noção calvinista de resistência frente a um poder arbitrário é, de acordo com os historiadores, então, um fator determinante para o surgimento das formas de governo constitucionais modernos. Calvino diferia de Lutero também nas perspectivas a respeito da consequência da fé. Para o reformador de Genebra, a fé tem como consequência o esforço do povo de Deus no sentido de introduzir o reino do Senhor na terra. Em se tratando da lei, tema que também foi discutido por Lutero, Calvino acreditava que, mediante o sacrifício de Cristo, o homem não mais era julgado pela lei. No entanto, é justamente nela que o cristão deve encontrar o padrão divino para o desenvolvimento moral. O legado de Calvino permanece até os dias de hoje. Durante toda a sua vida, ele produziu diversas obras, sendo a mais notável delas as Institutas da Religião Cristã, cuja primeira versão foi publicada em 1536, quando ele tinha apenas 27 anos. Gostaria de concluir, meus irmãos, dizendo que a Reforma Protestante é um importante capítulo da história do cristianismo. Esse movimento foi responsável pelo retorno da igreja à ortodoxia, devolvendo às escrituras a posição central que lhe é devida. Hoje nós devemos nos lembrar da reforma não a partir de um mero aspecto historiográfico ou apenas religioso, mas principalmente a partir da perspectiva da providência de Deus, que levantou no tempo determinado por Ele mesmo homens e mulheres que estavam dispostos a denunciar e abandonar os erros e as heresias que eram tão comuns na igreja da época e conduzir o povo de Deus novamente ao caminho que é Jesus Cristo. Nós devemos também manter sempre vivo em nossa mente que, embora nós devamos louvar a Deus pela vida de homens como Lutero, Zwinglio e Calvino, nós precisamos, na verdade, saber que a reforma protestante e os seus desdobramentos não são meros frutos naturais do trabalho desses homens. Antes, tudo aquilo que nós vemos acontecer a partir da reforma protestante constitui um movimento que foi dirigido pelo próprio Deus com o intuito de resgatar as suas verdades e preservar a sua igreja. Gostaria de orar com você para que nós possamos finalizar a nossa aula nesta manhã. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos porque o Senhor nos permite olhar para trás e ver a providência do Senhor agindo na história. Nós agradecemos porque o Senhor preservou a sua verdade, o Senhor preservou a sua igreja. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor levantou de fato homens como Lutero, Calvino e Zwinglio para que eles pudessem, então, guiados pelo Senhor, conduzir de volta a tua igreja aos caminhos da verdade, ao caminho que é Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos dê a condição de olhar para trás, para os homens que nos precederam e continuarmos, Pai, na missão de anunciar o teu evangelho, anunciar a tua verdade. Essa é a nossa oração nos merecimentos de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós finalizamos aqui mais uma aula da nossa escola dominical. A minha oração é para que Deus guarde a sua vida e abençoe a sua semana. Nós encontramos mais uma vez no próximo domingo. Um grande abraço e até lá.